Os fiordes da Noruega revelam a grandiosidade da criação de Deus, onde o gelo e a vida selvagem coexistem em perfeita harmonia. É impossível contemplar essas paisagens sem perceber a força divina que moldou cada detalhe com precisão. Em meio ao frio rigoroso, encontramos criaturas adaptadas a esse ambiente, mostrando a resiliência que Deus implantou em cada ser. Aqui, cada animal revela uma lição de sobrevivência e beleza. Vamos explorar como essa fauna reflete a sabedoria do Criador, vivendo em um dos locais mais desafiadores da Terra. Cada espécie dos fiordes possui características que a tornam única e adaptada ao clima extremo. Desde as orcas, que caçam em grupos, até as renas, que migram em busca de pastagens, todas seguem ciclos que mantêm o equilíbrio ecológico. Esse equilíbrio, tão presente na natureza, mostra o cuidado divino em cada aspecto. Ao estudar essas adaptações, entendemos mais sobre a perfeição e a complexidade da criação. O Criador deu a cada criatura um papel importante nessa vasta tapeçaria natural. Ao percorrer esses fiordes e observar os animais, somos convidados a refletir sobre o poder e a bondade de Deus. Em cada aspecto da vida selvagem, vemos um testemunho de sua sabedoria. Essas criaturas tão resilientes são um reflexo do propósito e do equilíbrio divinos. Ao entender suas histórias e adaptações, somos inspirados a valorizar e preservar essa criação. Prepare-se para uma jornada que revela a obra de Deus no extremo norte da Noruega. As renas que habitam os fiordes da Noruega enfrentam temperaturas baixíssimas e longos invernos. Para suportar o clima severo, elas possuem uma pelagem dupla, que cria um isolamento térmico eficaz. Além disso, seus cascos fortes e adaptados permitem que escavem a neve em busca de líquens. Esse alimento essencial, encontrado embaixo da neve, é a base nutricional durante o inverno. Sem essa capacidade de adaptação, a sobrevivência das renas seria quase impossível. Durante os meses mais frios, as renas dependem de seu olfato aguçado para localizar o alimento escondido sob a neve. Usando os cascos, cavam até encontrar os líquens, garantindo assim uma fonte de energia vital. Nos períodos mais duros do inverno, essa habilidade se torna indispensável. As renas são verdadeiras especialistas em explorar recursos limitados. Esse comportamento é um exemplo de adaptação extrema em ambientes desafiadores. No verão, a dieta das renas se diversifica com o crescimento de gramíneas e arbustos nos fiordes. Para acessar essas áreas, elas migram para regiões mais altas, onde há uma variedade maior de alimento. Esse movimento sazonal permite que as pastagens se recuperem naturalmente no inverno. Além de beneficiar o ecossistema local, a migração reforça a resiliência das renas. É um ciclo que equilibra as necessidades da espécie com as condições do ambiente. Nos fiordes noruegueses, os alces enfrentam condições climáticas extremas, com adaptações impressionantes. Sua pelagem espessa os protege contra os ventos gelados, enquanto uma camada de gordura os mantém aquecidos. Esse isolamento é vital para sobreviver ao longo inverno. Suas pernas longas ajudam a se locomover na neve profunda, permitindo que encontrem alimentos. Em um ambiente rigoroso, essas características tornam-se indispensáveis. Durante o inverno, os alces se alimentam de brotos e arbustos encontrados nas áreas florestais próximas aos fiordes. Sua dieta é limitada, mas eles conseguem se adaptar ao que a natureza oferece. Quando o alimento escasseia, eles passam longos períodos sem se mover, economizando energia. A capacidade de se ajustar às estações mostra o quanto são resilientes.
Esse comportamento ajuda a espécie a enfrentar a escassez sazonal. Com a chegada do verão, os alces migram para altitudes mais elevadas, onde há uma oferta maior de alimentos. Lá se alimentam de uma variedade mais ampla de vegetação, incluindo ervas e plantas mais verdes. Essa mudança sazonal permite que os habitats recuperem seus recursos. A resiliência e adaptação dos alces são fundamentais para manter o equilíbrio ecológico. Isso ilustra o papel essencial desses animais na preservação dos fiordes. As focas cinzentas são perfeitamente adaptadas para enfrentar o frio dos fiordes noruegueses. Elas possuem uma espessa camada de gordura que as protege contra as águas geladas. Essa gordura não só mantém a temperatura corporal, mas também serve como reserva de energia. As focas passam grande parte do tempo nas águas, onde caçam peixes e crustáceos. Essa adaptação permite que sobrevivam em ambientes inóspitos. Além de sua camada de gordura, as focas têm habilidades de natação excepcionais. Elas conseguem mergulhar a grandes profundidades, onde encontram alimento abundante. Sua dieta variada inclui arenques, bacalhaus e outros peixes locais. Com isso, exercem um papel fundamental na cadeia alimentar dos fiordes. A capacidade de adaptação às águas geladas as torna um pilar no ecossistema marinho. As focas cinzentas também são importantes para o ecoturismo na região. Observá-las é um atrativo para visitantes que desejam ver a fauna norueguesa em seu habitat natural. A interação humana, no entanto, deve ser feita com cuidado para não afetar a rotina das focas. Esse equilíbrio entre preservação e turismo é essencial. As focas cinzentas representam a resistência e a beleza das águas frias da Noruega. As lontras do mar são ágeis e bem adaptadas ao clima frio dos fiordes noruegueses. Com sua espessa pelagem, são capazes de se aquecer nas águas geladas, característica que as diferencia de muitos outros mamíferos marinhos. Elas são caçadoras habilidosas e possuem uma dieta variada que inclui peixes, crustáceos e moluscos. Esse comportamento de caça eficiente contribui para o equilíbrio ecológico da região. As lontras têm um papel importante na preservação dos recursos marinhos. Além de sua pelagem isolante, as lontras possuem uma inteligência notável que as ajuda na busca por alimento. São conhecidas por usar pedras para quebrar conchas e acessar o interior dos moluscos. Essa habilidade é rara no reino animal e demonstra sua adaptabilidade. A agilidade e a inteligência das lontras são essenciais para sua sobrevivência. Com esses recursos, elas conseguem explorar eficientemente os recursos disponíveis. A presença das lontras é um atrativo para turistas que visitam os fiordes. Elas encantam visitantes com seu comportamento brincalhão e curioso. No entanto, são também um símbolo de como os animais podem prosperar em ambientes extremos. A interação entre lontras e humanos reforça a importância da conservação ambiental. As lontras do mar são um lembrete vivo da beleza e complexidade dos ecossistemas marinhos da Noruega. Os lobos árticos são predadores sociais que vivem em regiões frias e remotas, incluindo os fiordes noruegueses. Eles se organizam em matilhas, o que facilita a caça e a defesa de seu território. A vida em grupo permite que enfrentem grandes presas, como alces e renas. Além disso, a estrutura hierárquica da matilha é fundamental para a organização e sobrevivência. Essa adaptação social os ajuda a prosperar em ambientes hostis. Esses lobos possuem uma pelagem espessa que os protege contra o frio intenso. Durante o inverno, as temperaturas podem cair drasticamente, mas a densa camada de pelos oferece o isolamento necessário. Eles também possuem patas fortes, ideais para caminhar na neve. Essas características físicas são essenciais para sobreviver no clima gelado. Combinadas com sua organização social, tornam-se predadores altamente eficientes. A presença dos lobos árticos nos fiordes reforça a biodiversidade do ecossistema.
Embora raramente avistados, esses animais são parte essencial da cadeia alimentar. Eles ajudam a controlar a população de herbívoros, mantendo o equilíbrio natural. Além disso, despertam o interesse de conservacionistas e pesquisadores, que estudam seu comportamento social e estratégias de sobrevivência. Os lobos árticos representam a adaptabilidade da vida selvagem ao clima extremo. As raposas do Ártico, pequenas e ágeis, são especialistas em sobreviver ao inverno dos fiordes noruegueses. Elas possuem uma pelagem espessa que muda de cor de acordo com a estação, branca no inverno e acinzentada no verão. Essa mudança é uma estratégia de camuflagem que as protege de predadores e facilita a caça. Essas adaptações fazem das raposas do Ártico predadoras eficazes nos ambientes gelados. Durante o inverno, quando a neve cobre o solo, as raposas usam o olfato aguçado para localizar pequenos roedores sob a neve. Elas saltam para quebrar a camada de neve e capturar suas presas. Um comportamento único e eficiente. A dieta da raposa do Ártico inclui aves, ovos e até restos de carcaças deixadas por predadores maiores. Essa flexibilidade alimentar é crucial para sua sobrevivência em um ambiente de recursos limitados. Esses animais também são fascinantes para os pesquisadores, que estudam como se adaptam às mudanças climáticas. À medida que o gelo derrete, as raposas do Ártico precisam ajustar suas rotas de caça e alimentação. Apesar dos desafios, continuam sendo um símbolo de resiliência e adaptabilidade. Nos fiordes, as raposas do Ártico representam a capacidade da vida selvagem de prosperar em condições extremas. Os papagaios do mar são aves marinhas icônicas que vivem nas falésias dos fiordes noruegueses. Com suas cores vibrantes e hábitos de pesca habilidosos, são facilmente reconhecíveis. Eles se alimentam de pequenos peixes, como arenques, que capturam mergulhando nas águas geladas. Para isso, possuem um bico especializado e patas que facilitam o nado. Sua habilidade de caça é essencial para sua sobrevivência. Durante a época de reprodução, os papagaios do mar fazem ninhos nas falésias rochosas. Eles cavam buracos, onde colocam seus ovos e criam seus filhotes em segurança. Esse comportamento é uma estratégia eficaz para protegê-los dos predadores. A vida em colônia ajuda a manter os filhotes seguros e facilita a sobrevivência da espécie. Com essa organização, a população de papagaios do mar se mantém estável. A presença dessas aves é um dos pontos altos para o turismo nos fiordes. Elas atraem observadores e fotógrafos, fascinados por suas cores e hábitos de pesca. No entanto, a população de papagaios do mar enfrenta ameaças devido à pesca excessiva e mudanças climáticas. Essas aves simbolizam a beleza e a fragilidade do ecossistema norueguês. Sua conservação é essencial para o equilíbrio da fauna dos fiordes. Nos fiordes noruegueses, os corvos demonstram uma inteligência impressionante que os ajuda a sobreviver ao ambiente rigoroso. Eles possuem uma habilidade única para resolver problemas e aprender com suas experiências. Durante o inverno, quando o alimento escasseia, adaptam-se facilmente e exploram diferentes fontes de sustento. Utilizam até ferramentas para abrir sementes e acessar alimentos inacessíveis. Sua adaptabilidade garante sua sobrevivência em condições extremas. Além de inteligentes, os corvos são extremamente sociais e vivem em grupos estruturados. Essa organização social é fundamental para sua sobrevivência, especialmente quando há escassez de alimentos. Eles se comunicam através de vocalizações variadas e até compartilham informações sobre onde encontrar comida. Esse comportamento coletivo é essencial para garantir que o grupo prospere. A vida em comunidade reforça sua resistência às condições adversas. A presença de corvos nos fiordes também tem um impacto cultural na região. Em muitas tradições nórdicas, os corvos são vistos como símbolos de sabedoria e mistério.
Observadores admiram sua astúcia e a habilidade de se adaptar ao clima gelado dos fiordes. Sua inteligência e capacidade de inovação os tornam fascinantes para pesquisadores e locais. Os corvos são, sem dúvida, um exemplo de resiliência e adaptação. O caranguejo-rei é uma espécie invasora que se estabeleceu nos fiordes noruegueses, adaptando-se bem às águas frias. Originário do mar de Bering, ele foi introduzido na Noruega e se espalhou rapidamente. Com suas garras fortes e tamanho impressionante, esse crustáceo compete por espaço e alimento. Sua presença afeta o equilíbrio do ecossistema, pois ele consome espécies nativas. A introdução do caranguejo-rei é um desafio ecológico nos fiordes. Apesar de invasor, o caranguejo-rei se tornou uma fonte econômica importante para os pescadores locais. A pesca controlada desse crustáceo ajuda a reduzir sua população e gera receita para a região. O manejo sustentável é fundamental para evitar que ele cause mais danos ao ecossistema. Assim, os fiordes conseguem aproveitar os benefícios econômicos do caranguejo sem comprometer o equilíbrio ambiental. É um desafio constante que exige monitoramento. Esse crustáceo gigante também é famoso na gastronomia norueguesa, sendo uma iguaria apreciada em muitos restaurantes. Contudo, seu impacto ecológico faz com que ele seja visto com cautela. A adaptação do caranguejo-rei às águas norueguesas é um exemplo de como espécies invasoras podem transformar ecossistemas. O caranguejo-rei é uma prova de que a fauna dos fiordes continua a evoluir e se adaptar, para o bem ou para o mal. O arenque é um peixe pequeno, mas essencial para a cadeia alimentar dos fiordes noruegueses. Ele serve de alimento para predadores como baleias, focas e aves marinhas, sustentando uma parte significativa do ecossistema. Durante o verão, forma grandes cardumes que se movem pelas águas frias, facilitando sua captura por predadores. A presença abundante de arenques é crucial para a sobrevivência de muitas espécies. Eles representam a base da cadeia alimentar. O arenque também possui adaptações que o ajudam a sobreviver em águas geladas e profundas. Ele é capaz de se mover em grandes grupos, o que ajuda a dispersar a atenção dos predadores. Esse comportamento coletivo aumenta suas chances de sobrevivência, ao mesmo tempo em que sustenta a dieta de várias espécies. A resistência do arenque ao ambiente gelado é um exemplo de adaptação. Eles são a espinha dorsal da ecologia marinha dos fiordes. Para a economia local, o arenque também é uma importante fonte de receita. A pesca do arenque é uma tradição norueguesa e uma prática sustentada ao longo dos anos. Sua abundância beneficia tanto os pescadores quanto a biodiversidade marinha. Essa ligação entre economia e ecologia é um fator essencial nos fiordes. O arenque é, sem dúvida, um pilar do ecossistema e da cultura norueguesa. Os ouriços do mar são habitantes subaquáticos dos fiordes noruegueses, conhecidos por sua resistência ao frio e por seu papel no ecossistema. Com suas espinhas rígidas, eles se movem lentamente pelas rochas e consomem algas e outros pequenos organismos. Essa alimentação ajuda a controlar o crescimento de algas, mantendo o equilíbrio nas comunidades submersas. São, portanto, fundamentais para a saúde dos recifes de algas marinhas dos fiordes. Sua presença garante um ambiente marinho diversificado. Além de regular o crescimento de algas, os ouriços também servem de alimento para espécies maiores, como as lontras. Dessa forma, fazem parte de uma cadeia alimentar complexa e essencial para o ecossistema. Suas espinhas afiadas ajudam a protegê-los de predadores, garantindo sua sobrevivência. Ao longo do tempo, desenvolveram essa defesa natural contra ataques. O ciclo de vida dos ouriços é intrínseco à manutenção da vida nos fiordes. A presença de ouriços do mar também é um atrativo para mergulhadores e turistas que exploram os fiordes. Suas cores e formas exóticas chamam a atenção e trazem uma percepção da riqueza subaquática local. Além disso,
são importantes para a pesquisa científica, ajudando a entender as adaptações ao ambiente frio. O ouriço do mar é um símbolo de resiliência e equilíbrio nas águas geladas da Noruega, essencial para a biodiversidade marinha. Os estorninhos são pássaros pequenos, mas incrivelmente adaptáveis, que se destacam nos fiordes noruegueses. São conhecidos por sua habilidade de formar grandes bandos, o que os ajuda a se protegerem de predadores. Esses bandos criam padrões de voo hipnotizantes, conhecidos como murmúrios, que confundem possíveis ameaças. A organização social dos estorninhos é um dos principais fatores de sua sobrevivência. Eles são um exemplo de colaboração entre espécies. Além de sua habilidade de organização, os estorninhos possuem uma dieta variada, que inclui insetos, frutas e sementes. Essa flexibilidade alimentar lhes permite sobreviver em diferentes estações, aproveitando os recursos disponíveis. Durante o verão, alimentam-se principalmente de insetos, enquanto no inverno buscam frutas e sementes. Essa adaptação é essencial para enfrentar o clima norueguês. Os estorninhos exemplificam a capacidade de adaptação a ambientes adversos. A presença dos estorninhos nos fiordes encanta moradores e turistas. Seus murmúrios de voo são espetáculos naturais que atraem a atenção de observadores de aves. Além disso, são importantes para o controle de populações de insetos, ajudando no equilíbrio ecológico. Os estorninhos são uma prova de como a natureza pode se organizar de forma colaborativa. Eles representam a beleza e a harmonia dos fiordes. As martas são pequenos mamíferos ágeis e carnívoros que vivem nas áreas florestais próximas aos fiordes. Com suas garras afiadas e habilidades de escalada, caçam roedores e pássaros para se alimentar. A pelagem espessa é uma importante adaptação ao frio, ajudando-as a manter o calor. São animais solitários e territoriais, que passam a maior parte do tempo escondidos nas árvores. Sua presença ajuda a controlar a população de pequenos animais, equilibrando o ecossistema. Além de serem exímias caçadoras, as martas possuem uma dieta variada, que também inclui insetos e frutas. Essa flexibilidade na alimentação é uma vantagem durante o inverno rigoroso. Elas são capazes de armazenar comida para períodos de escassez, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Essa habilidade faz das martas verdadeiras estrategistas em ambientes gelados. São exemplos de adaptabilidade e astúcia na fauna dos fiordes. A presença das martas é importante para o equilíbrio das florestas ao redor dos fiordes. Como predadoras, controlam a população de presas menores, garantindo o funcionamento saudável do ecossistema. Além disso, despertam a curiosidade de observadores pela sua beleza e agilidade. As martas são um exemplo de como animais pequenos podem desempenhar grandes papéis na natureza. Elas contribuem para a harmonia da vida selvagem nas regiões geladas. Os cormorões são aves aquáticas que habitam os fiordes e são mestres na arte de mergulhar em águas geladas. Com penas que retêm pouca água, conseguem afundar mais rápido para capturar peixes e outros organismos aquáticos. Seus pés palmados facilitam a natação e a manobrabilidade debaixo d'água. Essas adaptações fazem dos cormorões predadores eficazes nas águas dos fiordes. Eles desempenham um papel fundamental no controle das populações de peixes. Além de suas habilidades de mergulho, os cormorões também são conhecidos por seu comportamento social. Eles vivem em colônias e se comunicam constantemente através de vocalizações. Essa vida em grupo permite que compartilhem informações sobre locais de pesca. Ao formar bandos, são capazes de detectar perigos mais rapidamente. Esse comportamento social os torna uma das espécies mais organizadas dos fiordes. A presença de cormorões atrai a atenção de turistas e observadores de aves. Suas acrobacias subaquáticas e o formato distinto de suas asas os tornam fascinantes de se ver. Além disso,
ajudam a manter o equilíbrio ecológico, ao regular a quantidade de peixes. Os cormorões são uma prova de que a adaptação ao ambiente gelado pode resultar em comportamentos impressionantes. Eles são um espetáculo natural nos fiordes noruegueses. As águias de rabo branco, também conhecidas como águias marinhas, são as maiores aves de rapina dos fiordes noruegueses. Com asas que podem ultrapassar 2 metros de envergadura, sobrevoam as águas em busca de peixes. Sua visão aguçada permite identificar presas a grandes distâncias, tornando-as caçadoras altamente eficientes. Essas águias têm um papel vital no controle das populações de peixes e aves menores. São predadoras de topo nos fiordes. Durante a época de reprodução, essas águias constroem grandes ninhos nas falésias, onde cuidam de seus filhotes. Elas retornam aos mesmos locais de nidificação a cada ano, reforçando o vínculo com seu território. Esse comportamento territorial é uma forma de garantir a proteção dos filhotes e o acesso a recursos alimentares. As águias de rabo branco são dedicadas e cuidadosas com seus descendentes. Sua prole garante a continuidade dessa espécie icônica. A presença das águias de rabo branco é um símbolo de força e majestade na Noruega. Turistas e pesquisadores as admiram por sua imponência e habilidades de caça. Como predadoras de topo, desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico. Essas águias são um lembrete da grandiosidade da vida selvagem e da importância de preservar esses habitats únicos. São, sem dúvida, um dos ícones naturais dos fiordes. O caranguejo da pedra é um crustáceo que vive nas áreas rochosas e rasas dos fiordes, onde encontra abrigo e alimento. Com sua carapaça dura, ele se defende de predadores e se camufla entre as pedras. Esse caranguejo é essencial para o ecossistema, pois ajuda a reciclar matéria orgânica e mantém o equilíbrio do habitat marinho. Suas pinças fortes lhe permitem capturar pequenos peixes e moluscos, tornando-se um predador ativo nas águas rasas. Além de ser um predador, o caranguejo da pedra também é uma presa para aves marinhas e peixes maiores. Ele é uma peça importante da cadeia alimentar, servindo de sustento para várias espécies. Sua capacidade de adaptação às águas frias o torna um sobrevivente dos fiordes. Esse crustáceo é um exemplo de resiliência e de contribuição ao equilíbrio ecológico. A natureza o dotou de características fundamentais para o ambiente. Os caranguejos da pedra também são importantes para a economia local, sendo pescados de forma sustentável. Eles são valorizados na culinária norueguesa, servidos em pratos típicos. Combinando resiliência e adaptabilidade, o caranguejo da pedra desempenha um papel importante nos fiordes. Ele simboliza a interação entre o homem e a natureza. Sua preservação é fundamental para a continuidade do ecossistema costeiro. Assim como Deus criou com cuidado cada detalhe desses fiordes, Ele dotou cada animal com habilidades para sobreviver. As criaturas dos fiordes nos ensinam sobre resiliência e harmonia, refletindo a ordem que o Criador planejou. Nos lugares mais frios e desafiadores, a vida continua e floresce. Essa fauna especial é um lembrete da bondade e da perfeição da criação divina. Aprender com esses animais nos inspira a buscar equilíbrio em nossas próprias vidas. Ver a natureza de perto, em toda a sua complexidade, desperta em nós o desejo de protegê-la. O exemplo dos fiordes mostra como o cuidado e a preservação são essenciais. Esses animais nos lembram de que temos uma responsabilidade perante o Criador e a criação. Cada ação de preservação que tomamos é um ato de gratidão. E como esses animais vivem em harmonia com seu ambiente, somos chamados a viver em paz com a natureza. E você, como pode ajudar a preservar essa obra de Deus? A natureza nos foi dada para ser admirada, respeitada e protegida. Ao nos comprometermos com a conservação, mostramos gratidão por essa criação divina. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para continuar explorando a beleza da natureza, esse presente que Deus nos deu. Vamos juntos aprender e proteger o que Ele criou com tanto amor.